Bom, bem fazer, seguidores. Muito prazer estar aqui. Quero agradecer muito, porque chegamos a 10 mil seguidores no Instagram. Eu acho que, porra, a gente começou isso no começo do ano, não imaginava que tanta gente tivesse interessada em teoria da comédia. A gente sabe que muita gente gosta de comédia, curte comédia, mas é diferente de ter um interesse por trás da comédia, né? O que faz essas engrenagens da comédia e por aí vai. Nós somos 4 roteiristas de profissão, tá? Eu sou o Cacofonias, tem o André Bolsinhas, que está com o nome Guilda de Comediantes, hoje ali, o Ricardo Sarquis, né? E tem o Fernando Aragão, que ele não está presente, porque a mãe dele faleceu hoje, mas mesmo assim a gente manteve a aula. É importante que vocês fiquem muito à vontade, tá? Para participar a qualquer momento. O que vocês quiserem falar, só vou pedir para a gente ter um pouquinho de organização, senão a gente atropela, ou levantar a mãozinha lá no chat, ou embaixo lá no menu, ou escrever no chat. Tem essas duas opções. Quem quiser se inscrever para falar, senão a gente acaba se atropelando e a gente não pode dar a devida atenção para vocês, tá? Mas fique à vontade, assim, porque é um papo mesmo que a gente quer que vocês participem. E hoje o tema aqui é stand-up, tá? A gente vai falar de comédia stand-up. Vocês podem ir interagindo no chat, inclusive. A gente não sabe quantos de vocês já trabalham, já fazem stand-up, mas a gente não vai definir hoje o que é comédia stand-up. Nosso interesse aqui não é, comédia stand-up, você sobe no palco, faz assim, essa. Não. A gente não vai falar definição, a gente está partindo do princípio que todo mundo aqui tem uma ideia do que é comédia stand-up, tá? Mas a gente vai falar dos erros e clichês, principalmente, tá? A gente vai falar dos erros e clichês da comédia stand-up. E alguns caminhos para superar isso, né? Assim, algumas indicações de como ultrapassar esse problema, né? Isso. E uma coisa que o Bolsinhas estava conversando aqui comigo antes da aula, né? Que eu acho fundamental, assim, ele ter falado isso. Porque, assim, às vezes a gente acha que a comédia stand-up ou a comédia, de forma geral, serve só para quem quer fazer comédia diretamente. Mas eu não vou subir no palco mesmo, então não quero aprender. Não, mas às vezes a comédia vai te ajudar em 500 outras áreas da sua vida. Né? Vou dar um exemplo aqui meio tosco, talvez, né? Porque eu não sou da área, mas um vendedor. Eu acredito que a comédia deve ajudar um vendedor em algum momento, assim. Porque o discurso da comédia ele é muito cativante. Ele sensibiliza muito. Né? Então, eu acho que a comédia em diversas áreas, um professor, né? Vou falar mais como professor agora, que é minha área de formação. Cara, a comédia sempre me ajudou muito em sala de aula. Quando eu era professor ainda de espanhol, de história, cara, faz total diferença conhecer ferramentas e mecânicas da comédia para dar aula. Então, isso é muito importante. Né? Então, hoje a gente vai fazer uma aula trazendo coisas que a gente acha que são erro. Lembrando que erro, quando a gente fala erro, é porque é uma coisa grave mesmo. Ó, isso é grave. E clichês. Clichês são aquelas coisas assim, que talvez você nem ache errado. Mas pra gente chama atenção porque a gente vê 200 mil comédias stand-up por dia. Eu mesmo agora, nesse domingo, estava sendo jurado de um concurso de comédia stand-up. Então, assim, não é um erro. Mas você vai num concurso, você vê 4 pessoas fazendo em seguida. E fica assim, cara, o quarto que fez se ferrou, né? Porque ninguém aguenta mais assim, essa mesma piada sendo usada, essa mesma mecânica. Então, assim, quando você faz um solo, talvez nem pareça que é errado. Quando você faz em sequência, você fica bem evidenciado por um clichê. Tá? Então a gente vai chamar atenção para essas coisas. E lembrando que todo o curso da Guilda continua lá na nossa plataforma, tá? Hoje é a nossa Black Friday, o VR vai falar um pouquinho das promoções e tal. Mas eu espero que muito do que a gente fale aqui, gratuitamente, mesmo porque para quem não vai comprar o curso, sirva e ajude vocês, porque é nosso interesse principal, né, antes de vender curso, né, claro que a gente precisa vender curso, eu seria hipócrita para dizer que não, né, porque a gente precisa pagar nossas contas, mas antes é fomentar a comédia mesmo, é criar reações dentro da comédia, é fazer um network, conhecer gente da comédia. Então a gente quer expandir muito esses contatos na comédia. Vocês são pessoas importantes pra gente, são contatos importantes, são vocês que leem nosso trabalho, divulgam nosso trabalho, então isso é muito importante pra gente. Bolsinhas, com a palavra agora. Na verdade, assim, uma coisa que a gente trabalha com comédia há muito tempo e tal, e tem uma coisa que é uma distinção importante, né? Que é essa coisa de usar a comédia em outros lugares. E aí, assim, o que é usar a comédia? Usar alguns mecanismos de comédia, seja no stand-up, seja para escrever sketch, seja para dar aula, seja para vender. Eu também sou professor, e eu ainda sou professor, além de roteirista e tal, eu sou professor, vivo das duas coisas. E assim, à medida que eu fui estudando comédia, assim, entendendo, a gente vai. Eu consegui incluir essas mecânicas na minha aula, não necessariamente para ser hilário. Às vezes, é,
não é o riso, né? Não é a gargalhada que você busca, mas a mecânica da comédia te faz, te permite tornar o teu sketch, o teu stand-up, ou a tua aula, ou a tua venda mais interessante, mais cativante. Se a pessoa vai rir ou não, eu acho que esse talvez seja o primeiro ponto, assim, que é uma coisa que a gente fala no curso e que a gente fala sempre. Não dá ajuda didática, com certeza. A gente nunca vai garantir que a outra pessoa vai gargalhar, né? O que cada um acha engraçado é subjetivo. Isso é inalcançável. Você pode fazer uma piada, e se vocês já trabalham com comédia ou com o público de alguma maneira, tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo. E às vezes não é o seu timing que está ruim, né? Às vezes é a plateia. E não é porque deu errado, que alguém não riu é que deu errado, né? Óbvio, a gente é comediante, a gente quer que as pessoas riam. Mas se você domina a estrutura da comédia, se você domina... outro dia alguém me perguntou, né? A gente fez um post que era... O Seinfeld diz que tem 4 níveis da comédia, né? O primeiro você faz o familiar rir, o segundo você faz o estranho rir, o terceiro te pagam para fazer rir, e o quarto querem te imitar. E alguém me perguntou, falou, cara, como é que eu passo do primeiro para o segundo nível? E a gente falou, cara, entende o que está dando certo. Porque se você está na família e tal, e aí você faz uma piada e ria, aí você está repetindo uma outra situação onde as pessoas não te conhecem, a gente vai falar mais disso hoje, você não sabe repetir. É só quando você começa a entender o que está funcionando que você consegue repetir, ampliar, melhorar. E é nisso que a gente acredita, né? A gente não acredita numa fórmula, mas a gente acredita em entender no que você é bom para você poder explorar isso melhor. A gente acabou de dar um curso presencial de stand-up e no final teve uma apresentação. Cara, eram 9 apresentações, cada um foi um estilo. Tinha um cara que era quase anedótico, tinha um cara que era, assim, de uma fala pesada, falava, enfim, do passado dele. O outro cara, enfim, contava uma história mais lá. Cada um tinha um estilo. E, no entanto, todos eles com muita clareza do que queriam ali, né? É nisso que a gente acredita. Cara, tem uma coisa interessante que você me fez lembrar, que isso nem estava planejado falar, mas você tocou num ponto que me veio isso totalmente na cabeça. Eu apresentei um podcast chamado Humor Globo, que era lá da Globo, que era um papo sobre comédia. Depois vocês podem procurar e ouvir. Sempre papos de comédia, nem sempre comediante, mas sempre sobre comédia. E me assustou, porque assim, era nível grande comediante do Brasil, assim. Vocês podem ir lá, né? E quando a gente perguntava assim, quais são suas referências na comédia, as pessoas falavam assim, meu pai, que não sei o quê, pô, minha irmã, que não sei o que lá, cara, eu tenho uma tia muito engraçada. Assim, eu acho que a gente tá no momento de um pouco além desse... Claro que nossa família vai ser sempre uma referência, a gente começa a rir do tio, tal, mas assim, a proposta da Guilda, eu acho que assim, a gente olhar pro mundo da comédia, sabe? É olhar para quem tá no palco hoje aqui no Brasil e lá no exterior e falar assim, cara, há outras possibilidades além daquelas tradições familiares de comédia. Eu acho que é o momento da gente se profissionalizar mesmo na comédia e fazer da comédia algo assim, no estado da arte mesmo, sabe? Transcender, assim, profissionalmente, assim. O cara que apaga, escreve, volta, testa, vai pro palco, volta pra prancheta, apaga, escreve. Isso é que eu ainda sinto falta. E isso, pô, se a gente tiver contribuído um pouquinho para isso no Brasil, eu já fico muito satisfeito. Boa fala, cara. Parabéns. Fala, VR. Quer dar um oi, pelo menos? Você tá aí? Cara, eu vou dar um oi. Eu não vou falar muito, porque eu vou falar no final, né? Então, para não ocupar. Mas o que eu queria dizer, assim, eu acho fundamental, acho que vale para o stand-up, vale para qualquer coisa do humor que você estiver fazendo. Você tem que tentar ver qual é a sua visão sobre um fato. Qual é o seu olhar? Qual é a sua piada? Assim, é muito importante tentar fazer uma coisa autoral. Às vezes eu vejo assim, número de stand-up que o cara vai lá, vai falar de escatologia, ou vai falar de gente que mora longe, ou vai falar de casal que não transa mais, sabe? São assuntos que você não aguenta mais ver, e assim, é mais um tema repetido que você vê sempre. Então, assim, por que você não tenta fazer sobre alguma coisa que é o seu olhar? E o seu olhar pode ser sobre qualquer coisa, cara. Pode ser o seu olhar sobre um motorista de ônibus, pode ser o seu olhar sobre o cara que bota fruta no supermercado, pode ser sobre tanta coisa, cara, sobre tanta coisa que ninguém está olhando e que tem tanta piada. Assim, normalmente, eu costumo olhar para coisas que as pessoas não estão olhando, cara. Outro dia eu falei, cara, eu olho para o cara que bota o queijo quando eu vou no supermercado, cara. Isso é uma coisa que as pessoas não sei se estão tão atentas a isso, mas que rendem piadas, cara. Tem tantas coisas que rendem piadas, acho que a gente não precisa ficar preso
ao que parece que é o que a nossa vida só gira em torno disso. Só gira em torno de um dia eu estava apertado, queria, sabe, cagar e não tinha onde ir. Eu tenho o cara é casado há 15 anos e ele transa menos que um padre, sabe? Fica sempre nessas mesmas piadas que a gente já sabe o que vai acontecer. Cara. Eu não tenho quebra de expectativa nenhuma. Você imagina que vai acontecer alguma coisa, aí a piada é exatamente aquela, e você sai com a sensação de que, poxa, eu saí de casa para ver isso, cara. Eu queria ser surpreendido, eu queria rir de uma coisa diferente. Então, eu acho que isso só vai acontecer quando a gente começa a ter o nosso olhar, cara. A gente começa a observar o cotidiano, a observar situações. Eu acho que sempre é legal você fazer o seguinte exercício. Será que alguém pensaria essa piada? Eu acho que isso é fundamental. Será que só eu estou pensando isso? Ou será que qualquer um está pensando? Né? Começou a Copa do Mundo. Só um exemplo, assim, não é nem propriamente stand-up, mas eu acho que vale como comédia. Começou a Copa do Mundo. Quantas piadas vocês já não viram de vai te catar? Cara? Em qualquer lugar que você vai tem essa piada, cara. Qual é a graça? Todo eu mundo fiz já ontem fez pra você essa. Obrigado pela indireta. Antes de você me contar, eu falei, Tomás, você não conte essa piada amanhã, cara. Essa Não. Era uma conversa informal, velho. Foi um xixi. Eu acho que tentar ver, assim, ver outras coisas que ninguém está vendo e com uma abordagem sua, própria. Tentar fazer uma piada que seja uma piada autoral. Acho que isso já é muito diferente do que a grande maioria está fazendo. Dá um exemplo bem atual também nessa linha do VR. Agora o Brasil tá na moda do cu. Né? Não sei se vocês viram que Sim, a rede social, cara, todas as piadas do mundo com o cu já foram feitas. Cara, você subir hoje no palco de stand-up e tentar fazer algo diferente com o cu é muito difícil, cara. Assim, muito difícil, porque todas as piadas já foram feitas. Aí o que faz a diferença? Aí o VR falou brilhantemente. É o seu olhar particular sobre o cu. O que eu digo é a rede social. É você subir no palco e ter essa diferença. Falar assim, como você... Porque, no geral, as pessoas estão no genérico, né? O cu abriu. Entrei no cu. Como é a experiência no cu? Como você entrou, não fica só no trocadilho, entendeu? Aí a piada vai além, né? Porque você foi lá, fez, entrou. Eu acho que o comediante stand-up, pra mim, tem uma coisa que é diferente de outros tipos de... Claro que nem todos, mas pra mim, assim, isso tem um quê de particular. Ele é um especialista de merda. Ele tem uma visão muito particular. Ele tem uma minúcia daquela coisa e tem os temas que pra ele o perturbam, sabe? Então ele fala daquilo assim com uma propriedade. Isso que o VR falou. Cara, qual é a sua propriedade? A minha é do cara do queijo. Pode ser banal, sabe? Eu fico olhando como é que ele acerta a fatia, como é que ele corta, se ele mentaliza, se ele fica decepcionado ao errar o peso, tal. Então, assim, você é um especialista de cara do peso. Então, assim, pra mim o stand-up, ele é de vários pequenos especialistas sobre um assunto. E assuntos, quando eles têm uma visão muito particular, mais surpreendem a gente, tá? Pegando também carona no VR, posso abrir aqui? Pode. Vou abrir, vou falar do primeiro erro pra mim, tá? Vocês fiquem à vontade para debater, discordar, tal. Eu vou falar de um erro. A gente deu um curso agora há pouquíssimo tempo no Rio Retrô, e eu falei isso lá, foi uma das primeiras coisas que eu falei na aula. Isso é um erro que eu já cometi, tá, gente? Eu comecei a fazer stand-up, entre aspas, por causa do professor, né? Eu trabalhava no Senac, eu dava muita palestra, tal, e eram geralmente temáticas voltadas para a educação. Falei miseravelmente várias vezes, mas eu fiquei muito contente que outro dia eu vi o Paulo Carvalho falando, acho que na minha vida eu mais errei do que acertei. Então, se ele já fez 200 mil apresentações e mais errou do que acertou, foda-se, né? Eu também posso. Então, assim, uma coisa que eu notava, que eu errava muito, eu vi vídeos recentes, eu estava revisitando, e é fazer piadas que eu acho que o público gosta, e não que eu goste. Então, era aquela época, CQC, começo do stand-up ali nessa geração Rafinha Bastos e tal. E, cara, eu vi os shows na época, né? Oscar Filho e tal, e era muito Dercy, Oscar Niemeyer, tal, era o que bombava. E eu vi os caras fazendo, a galera, ha, Oscar Niemeyer, ha. Era falar Oscar Niemeyer, eu falei, caralho, é subir no palco e falar Oscar Niemeyer, Dercy Gonçalves. Só que eu falava com vergonha. Porque eu não acreditava. E nunca entrava comigo. Nunca entrava as minhas piadas de Dercy Gonçalves e Oscar Niemeyer, cara. E assim, eu notei que o problema não tava nem na piada. É que eu falava meio Oscar Niemeyer. Então, assim, fazer a piada que você acredita. Isso é fundamental. Não tente se pautar pelo... o público sempre ri de piroca. Vou falar piroca. O público sempre... Não se paute
pelo que o público acha engraçado. O primeiro passo é sua autocrítica. Eu acho engraçado, eu vou falar isso achando graça no que eu tô falando. Não que você vai rir no palco de você, mas assim, você tem certeza que aquele tema tem a ver contigo, você consegue defender bem aquilo, que você não vai ter vergonha. Porque subir no palco e mandar piada com metade da boca, com vergonha, cara, não funciona. Você, por falar piada, você tem que ter uma certeza, assim, mesmo que você não tenha, mas você tem que estar convencido, né? Se você quer falar o seu Oscar Niemeyer e tal, você tem que se convencer antes. Tem que falar, né? Se ouvir, tal. Porque senão, cara, você sobe e... Oscar Niemeyer. Quer ver uma coisa que já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Eu preparar piada, chegar no palco e falar... mulher pra caralho, essa piada é meio baixista. Vou deixar ela na bolsa. Assim, pra que eu preparei essa porra, então, assim? Se eu não tive culhão de bancar, entendeu? Mas isso acontece no começo. Você pensar assim, vou fazer isso, vou aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro acerto é evitar o erro de querer ser o Murilo Couto, querer ser o Léo Lins, você tem que ser você. Você pode, claro, que ele vai ser uma fonte de estudo, inspiração, tudo isso. Os caras estão aí fazendo o trabalho deles. Mas você tem que achar a sua turma. Esse é o primeiro passo, assim, para acertar. Cara, não tenta fazer o Léo Lins. Não tenta fazer o Léo Lins se você não tem nada a ver, se você vai fazer uma piada de humor negro, se cagando de medo no palco, a galera vai falar, seu merda, e você vai chorar. Não tenta. O seu estilo é outro. É outro em vários estilos de stand-up. Eu acho que o primeiro erro, então, é tentar ser quem você não é. Vai, Bolsinhas. Só completando esse, tem uma... A gente falou muito isso no curso também. Assim, no começo, quando você está descobrindo a sua persona, né? A gente falou muito de persona e tal, não sei se aqui depois a gente pode falar um pouco disso, mas aí, assim, uma vez que você descobre o que é engraçado na sua visão de mundo, aí você começa a colar nas pessoas que se aproximam disso. Então, se você, como o Vini falou, né? Eu gosto de ser um especialista de merda, então eu quero me especializar em fatiadores do supermercado. Pô, isso parece o Seinfeld, né? Uma coisa... que parece uma coisa científica sobre o nada, ou sobre muito pouca coisa. Pô, então eu vou colar nele, eu vou colar no Larry David e tal, e vou tentar mimetizar. Primeiro eu vou tentar mimetizar, né? Tem que roubar, né? Roube como um artista e tal. É um clichê, mas é verdade. Você não vai copiar a piada dele, nem vai imitá-lo exatamente, mas você vai pegar a respiração e a partir dali você vai criar o seu, né? Então, assim, os caras estão ali para ser copiados num certo sentido e até um certo ponto. Mas isso é bem importante, né? Exato. Quando o John Cleese tem esse exagero, né? Que ele fala de roubar e tal, e já teve seguidor da guilda falando, roubar é o caralho, cara, a gente roubar. Quando o John Cleese usa essa hipérbole do roubar, é roubar de você ficar assistindo igual louco ao ponto de você, porra, você sabe como o cara faz, você bebe nos pensamentos dele, você consegue desdobrar a piada. Porque o começo é assim, o começo é você olhar teus ídolos e falar, cara, esse cara é foda, cara. Cara, como é que ele chegou nesse lugar? E você fica vendo aquilo até que você vai pegando. E o John Cleese estava falando mais de sketch, né? Então ele estava falando muito assim de tem uma mecânica que funcionou muito bem, mas se você pegar essa mecânica e inserir ela numa coisa da sua vida, já é outro sketch, né? Já é outra coisa, já é suficientemente seu para você começar. E é o que ele diz: se o sketch é muito bom, é clássico, ele funciona. Então assim, vai nele e depois você vai criar uma coisa totalmente sua. Mas começa, pega essa ideia e porra, e coloca aqui em Copacabana, coloca na praia, sabe? E aí as coisas já vão se abrir, né? Porque aí você vai escrever. O stand-up é a mesma coisa. Eu assisti um show uma vez, eu citei esse exemplo também lá no curso, que o cara copiou o set inteiro do churrasco do Ed Murphy. Ele só mudou o nome do tio, do não sei o que, mas copiou o set inteiro. Cara, eu quando vi fiquei chocado. Por quê? Porque dá pra você fazer adaptações desse set pra sua vida. Pegar mecânicas, então você não precisa roubar o set do cara. É claro que o Ed Murphy pode ser uma inspiração sua, mas assim, inspiração de abordagem, de respiração, como vocês falou, de posicionamento do palco, você não precisa reproduzir o set do Ed Murphy. Bom, eu vou para o segundo erro, assim, acho que, e esse é um erro, a gente até acabou tocando nele já. A gente na guilda tem enfim, a gente desenvolveu um método, assim, que é um jeito muito eficiente da gente analisar nossas obras, né? Porque qual é o problema da comédia? Em geral, a gente costuma só medir pelo riso, mas é o que eu disse no início, né? A medição pelo riso, ela é variável, porque você quer o riso, mas de repente uma piada ótima, falada num tempo ruim, você perdeu, ou numa plateia ruim, né? Se você
está apresentando um show de stand-up. Eu e o Vini, a gente apresentou um show de stand-up. Não se espera da gente que a gente desenvolva um número. Se eu tentasse desenvolver alguma coisa ali... apresentando, no caso, apresentando mesmo, sendo MC, não apresentando... Isso, a gente estava ali sendo MC. A gente não podia, de repente, começar a falar de alguma outra coisa, né? Assim, fazer um número nosso de 10 minutos, estava todo mundo ali querendo que a gente apresentasse outras pessoas. Então, o local, o público, o momento, tudo isso interfere. Então, assim, só medir pelo riso... Cara, você acha uma coisa muito engraçada que o seu melhor amigo não acha. E não é porque você não acha engraçado que não é bom. Você não acha graça, mas pode ser ótimo. E como é que a gente mede isso, né? E aí a gente foi desenvolvendo ao longo de 20 anos de trabalho. Eu não tenho 20 anos no roteiro, mas o VR tem, o Aragão tem, o Vinícius tem, trabalhando profissionalmente como humor. E a gente pensa assim, cara, tem alguns elementos que precisa ter, né? E um deles é a identificação. Um dos 3 pilares que a gente pensa no humor é a identificação. O público tem que se identificar, não exatamente com o seu assunto. Às vezes ele pode se identificar com o seu sentimento numa certa situação. Ah, cara, outro dia eu fui esquiar em Austin. Eu nunca fui esquiar, mas enfim, eu tinha amigos que esquiavam e eu ficava meio triste, que eu nunca ia esquiar e realmente nunca esquiei. Mas, assim, você pode contar uma piada sobre esquiar em Bariloche, mas a piada não é você estar em Bariloche, a piada é porque você não conseguiu fazer, você passou vergonha, você foi humilhado pelos argentinos. Então, assim, a pessoa pode se identificar com o tema, mas você pode pegar um tema super específico e a pessoa se identificar com aquela sensação. Mas qual é o erro? Que acontece com muita frequência. E o Vini estava comentando, enfim, de um stand-up que ele viu, que era justamente isso, o cara parar na identificação. Às vezes você fala assim, pô, isso aqui que acontece é muito engraçado, né? Então, assim, sei lá, pô, pessoal, alguém aqui já, não sei, uma piada de identificação, né? Sei lá, tem aquele tio que faz a piada do pavê. Beleza, todo mundo se identifica com essa situação, né? A situação da família, de um tio que quer ser piadista. Pô, legal. Mas, assim, muita gente termina aí. Né? Muita gente termina nesse ponto. Descobriu algo que é engraçado, que as pessoas podem se identificar. Ah, eu tenho uma tia que ela, enfim, é solteirona e tal. Pô, beleza, é comum ter uma tia solteirona. Pô, é legal. Quando você fala isso, você já tem um sorriso da plateia, mas você tem que ir além, né? Assim, você tem que pegar os mecanismos da comédia, você tem que pegar aquilo e ou exagerar, ou inverter, ou, enfim, existem vários mecanismos para você utilizar, para pegar aquela sua observação, que é sua, com a qual a plateia se identifica, mas ir além. Né? Um erro muito comum. E, assim, a gente no curso, que era um curso presencial, e a gente trabalhou o set com eles, muito do início, às vezes, era assim. A gente viu os caras trazendo coisas que eram engraçadas, situações que eram engraçadas, mas os caras paravam ali. Ah, eu fui... outro dia, fui dar... Tinha um professor, né? Eu sou professor, então eu me identifico com esse tipo de piada. Fui lá, e aí, o aluno deu uma moralzinha para mim, e eu fiquei puto e tal, e... beleza, isso é engraçado. Todo mundo foi aluno, todo mundo quis dar uma moral no professor, mas aonde você quer chegar? Né? Você quer chegar em algum lugar. Então, sim, um erro... Assim, é importante você trabalhar a identificação, é importante que você... a gente já vai falar de verdade, Euclides, é uma boa pergunta. Euclides está antenado, né? É o próximo passo. Mas, assim, é importante você pensar em assim, o que está gerando identificação na plateia. Por exemplo, vou falar do meu vício em drogas. A plateia não vai ser viciada em drogas, assim, a princípio. Mas vício é uma coisa comum. Né? Todo mundo tem os seus vícios. Então, todo mundo pode se relacionar dependendo da maneira que você falar, da maneira que você apresentar. Então, assim, é importante você pensar sobre o que está gerando identificação na plateia e nessa plateia. Cara, eu estou apresentando um show na Barra. Eu estou apresentando um show no interior de São Paulo, na capital. Eu acabei de ver o show dos 4 Amigos agora, e
e o Padilha, lá, um dos 4, ele começava falando do Rio de Janeiro. E, assim, claramente ele não começa falando disso em todos os shows que ele vai. Mas ele tinha uns minutinhos ali de Rio de Janeiro, cara, que era muito bom, era muito engraçado. E conquistava a plateia. Pô, Rio de Janeiro, falando mal do Rio de Janeiro. Aquele mal com carinho, né? Assim, meio zoando, não vou estragar a piada dele aqui, mas é isso. O cara sabia, é um truque, né? Pô, vou falar do Rio. Vou falar mal do Rio, mas com certo prazer. Pronto, mas aí ele foi lá longe, cara. Ele fez piadas com coisas que todo mundo conhece, com situações que todo mundo aqui conhece bem, com situações que todo mundo aqui já fez piada. Mas ele fez a piada do cara do Sul, né? O Padilha do Sul, né? Do cara do Sul que vem ao Rio e vê aquilo de uma maneira um pouco curiosa. Cara, é o que o Vini falou. Ganhou a plateia. É bem conhecido e amado, mas é isso. Então, o erro que eu vejo é você achar uma coisa engraçada e parar aí. Pô, é muito engraçado. O VR uma vez fez um sketch que era isso, né? O cara não sei se você fez um sketch, você contava essa história, né? Que o cara nunca acerta o peso que você pede, né? Você pede 200 gramas, aí o cara bota, tá bom, 300? Aí você fala, porra, não. Isso é engraçado, o cara nunca acerta. Mas e aí? Faz o quê? Né? Aí você tem que levar essa observação para algum lugar. O cara faz de propósito? Ele não faz? Será que ele tá rindo da gente? Será que eu sou paranoico que acho que o cara tá de sacanagem comigo? Para onde eu vou levar isso, né? Mas quase toda grande sacação de stand-up é meio assim, né? Começa com uma observação e ele leva lá para longe. Se você não leva lá para longe, cara, você vai ganhar a simpatia da plateia, mas você não vai conquistar ela de verdade. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, tanto da definição de identificação que a gente trabalha na guilda, a gente trabalha com 2 tipos de identificação, só para vocês entenderem, tá? Tem uma identificação que é essa, de fato você identificou o tema, você comprou a ideia, vamos embora, isso é o tema da minha vida, você embarca, mergulha e, cara, esse comediante é tudo que você precisa. Por exemplo, você tá vendo um comediante falando de professor, você é professor, você tá aqui, caralho, é assim mesmo. Porra, esse público é muito mais fácil, né? Esse público é muito mais fácil. Né? Então ele tá num nível de identificação contigo que é muito grande, né? Muito grande. Você é vascaíno, aí vem o cara e... Porra, e o Vasco? E você, caralho, esse é dos meus, tal. Então, isso é um tipo de identificação. Tem outra identificação, que o Bolsês falou, é importante vocês terem isso mapeado para diferenciar, que é o do esqui. Né? Então, é diferente dessa que você embarca. Porque ela não está no objetivo de ser professor, né? O objetivo que eu digo, o objetivo material, o objetivo tangível da coisa. Não está no fato da sua profissão professor, não está num laptop, piada. Está no subjetivo da coisa, que é o sentimento, a sensação, que é, eu posso virar para começar um show de stand-up falando, gente, vocês já viram quando o Miau Miau perde a conexão com o Libre, você tá em hiperglicemia? Aí eu falo assim, caralho, o cara vai ficar assim, não entendi nada dessa piada, porque meu filho é diabético. Então, assim, só que eu, para chegar no palco e falar isso, eu tenho que contextualizar o que são essas coisas. Eu tenho que passar um sentimento para ele do que são essas coisas. Gente, tem um aparelhinho que é o seguinte, é uma merda. Então, nota que eu vou construindo. Esse é outro tipo de identificação. Porque você quer que a pessoa se identifique com o teu sentimento daquilo. Então você, como no esqui, tem que falar, gente, eu fui esquiar, foi não sei o que, eu senti medo, senti isso. Porque ela não vai se identificar pelo aparelho ou pelo esqui. Ela vai se identificar por outros elementos. Então é cuidado para vocês não acharem, então eu não posso fazer minha piada, sei lá, da minha viagem para Dubai. Pode, mas ela tem que ter elementos que um cara que só viajou para Japeri entenda também. Ele tem que ter algum elemento que fica, isso é saudade, isso é porque ele estava com medo, isso lá é perigoso, tal. Então, assim, isso tem que ficar claro, você tem que explicar as coisas. Porque se você parte do princípio que a pessoa, porra, você não sabe o que é, né, Dubai, foda-se também, perdi o público, eu só quero falar, aí, meu amigo, já foi, tá? Vamos para outro? Vamos. Vamos lá, então vou entrar nessa parte da verdade que o Euclides, né, falou, que é interessante. A guilda, ela trabalha com 3 pilares, assim, básicos, tá? 3 pilares e 5 ferramentas, tá? Que é o que a gente tá lá no nosso curso e tal. Hoje a gente vai dar um panorama desses 3 pilares. A gente falou da identificação, outro pilar é verdade. A verdade, ela também tem 2 níveis de verdade, tá? Tem a verdade, que é a verdade também objetiva dos fatos, né, cara? É verdade que a Terra é esférica, tá, gente? É verdade. Sim, é verdade. Então, assim, isso é uma verdade objetiva dos fatos. Tá? Mas existe uma verdade que ela é subjetiva.
né? Que ela tem que parecer uma verdade sobre você. Tanto que você pode falar um stand-up que você acredita em terra plana e ter que passar uma verdade absurda. Porque aí você está trabalhando a verdade também, igual eu falei, identificação, subjetivamente. A pessoa tem que ver e olhar para esse cara. Esse cara acredita em terra plana. Não pode chegar e falar assim, cara, babaquice, esse cara vai ficar meia hora fingindo aí que acredita em terra plana e não convenceu ninguém, sabe? Eu tava agora há pouco conversando com um aluno nosso, dos mais presentes, assim, todo mundo que conhece ele, que é o Felipe Atier. Ele me manda, tipo, 20 mensagens ao dia, eu vou passar a vender o curso mais caro para quem fizer isso. E ele fica o tempo inteiro, cara, pensei numa piada, não sei o que e tal, e ele me mandou um vídeo. Agora, isso é uma das coisas boas também do aluno da guilda, que ele acaba tendo contato próximo com a gente. Ele mandou um vídeo que ele já tá abrindo o show do Diogo Defante, cara. É mesmo, cara? Que maneiro, cara. Felipe, isso, pô, a gente tem que divulgar isso, né, cara? Pode crer. Ele abriu o show do Diogo Defante e falou, cara, olha aí, eu abri o show do Defante. E, cara, ele melhorou muito, assim, a respiração dele tá correta, o texto dele tá passando muita credibilidade, mas eu falei, o texto dele é meio inspirado no Jesselnick, que é o cara que ele ama, assim, e tal. Então, as piadas muito pesadas, absurdas e tal. Mas a dica que eu tava dando pra ele, que tem a ver com verdade, eu falei assim, cara, um cara que fala essas coisas e tá sambando no palco, que ele fica pra trás, pra frente, meio nervoso ainda, né? Tá começando pra trás, pra frente. Não passa. Um cara que é psicopata, ele não tá nervoso nesse ponto. Você tá passando nervosismo, que esse teu texto não combina. Então você, se você não consegue ficar parado, bota a porra num tripé. Bota a porra do microfone num tripé, fica parado. É importante pra esse texto você estar estático, você tá passando uma frieza nas coisas que você fala. Se você fica meio relaxado, cara. Então, assim, ele tá indo muito bem, melhorou muito, mas falta esses detalhes. Então, assim, o detalhe da verdade, às vezes, tá a forma como você fala que é discrepante ao texto. A gente teve um aluno agora, o professor Lucas, prof. Lucas, que ele fez um texto no curso sobre professor. Tava muito legal, mas dava claramente pra ver que ele é o professor legal, não é o professor filha da puta. E ele se passava pelo professor filha da puta de matemática. Cara, ele não convencia como professor filha da puta de matemática. E nosso trabalho foi assim, ou você muda o texto ou você vai ficando no palco mais filha da puta. Né? E assim, é uma coisa que ele ainda tá achando, porque demora mesmo, assim. Mas você não pode chegar com uma verdade e agir de outra forma. Tem gente que eu noto assim, e funciona 2, 3 vezes esse tipo de piada. Quando você vai ficar 5 minutos, 15 minutos no palco, se desmonta, fala uma coisa, brincadeira, gente, brincadeira. Aí fala outra, brincadeira, gente, brincadeira. Cara, quando você fala brincadeira, brincadeira, a primeira, quando você é muito forte, a piada, as pessoas relaxam. A segunda, hahaha. A terceira, a pessoa assim, cara, tudo que ele fala é brincadeira, brincadeira, que porra é essa? Assim, tá, vamos falar aí, fala o teu texto aí, tudo é brincadeira, brincadeira. Não é uma brincadeira. Você está ali apresentando uma persona, tal, você está defendendo um argumento. Então, assim, é importante que as pessoas vejam verdade no que você está fazendo. Você não pode chegar e falar, quer ver? Tem uma, se eu não me engano, é o Lawrence aqui no Rio, que o pai dele é gari. Né? E ele fala, meu pai é gari e tal, e lá em casa ele sempre levava as coisas da rua para casa, que ele achava... Cara, eu juro, quando ele falou isso, eu falei... Cara, ele descreve com tanta precisão as coisas e como o pai dele pegava, que eu falei assim, caralho, o pai leva... Eu não sei se é verdade ou não. Eu não tenho dúvida que o pai dele levava as coisas. Que ele fala, cara, tem uma parada assim, que deu um problema com a minha mãe, que ele levou. Ele tem a história das coisas. Então, no primeiro momento, fica assim, claro que o gari não catava as paradas no lixo, porque ele conta coisas boas, coisas ruins, que as pessoas jogam fora. E, cara, conforme ele vai contando, ele defende tão bem a tese dele, né, voltando àquele coisa que eu falei, que passa muita verdade. E aí a verdade te faz prestar atenção naquela porra. Tu quer saber, caralho, deixa eu ver qual é dessa aí. E você embarca na história. Né, Bolsinha? Eu acho que dessa coisa, continuando nos erros, né, mas nessa coisa da verdade, o que a gente vê muito é isso, o cara sobe, a pessoa ela é razoavelmente bem sucedida em fazer a família rir, e aí acha que isso é suficiente para ir para o palco. E às vezes não é que não seja suficiente, né? Mas a questão é refletir sobre o lugar, né? Porque quando você faz uma piada no seu almoço de família ou no seu trabalho, o seu lugar já está muito consolidado. Então, assim, se você trabalha com essas pessoas, todo mundo sabe que você é o tímido, que não fala muito, que chega cedo, que vai embora tarde. Então, as pessoas estão lidando com essa figura. E você joga com isso para ser engraçado. Então, todo mundo sabe que você é tímido. E se você fala alguma coisa, eu fiz isso e não sei o que lá.
Se me obrigar, eu vou dançar aqui. É engraçado, porque todo mundo sabe que você é tímido, ou na sua família, né? Você é o engraçadinho da família. Então, porra, num dia você vai ficar sério, vai fazer uma piada que você, naquele dia, vai ficar sério. Então, você já joga com uma certa persona, né? Uma coisa que a gente também fala muito no curso é ninguém é uma coisa, né? O Vinícius não é uma coisa. Ele é uma coisa aqui dando aula, ele é outra coisa com a gente, ele é outra coisa no trabalho, ele é outra coisa com o filho dele, e a gente também é assim. Você é de um jeito com a sua mulher, com o seu marido, você é um jeito no trabalho. E as piadas funcionam em função do que as pessoas esperam, né? O humor, de uma certa maneira, generalizando, é quebra de expectativa. Então, a gente espera alguma coisa do Vinícius. Pô, ele é um professor. Aí ele chega aqui, ele esculhamba o aluno, fala palavrão e tal, a gente ri, porque não é isso que a gente espera de um professor. Só que quando você sobe no palco, até você ficar muito famoso e abrir um grupo tipo os 4 amigos, ninguém sabe quem é você. Então, assim, não adianta você soltar as 4 piadas que você soltou no trabalho, que todo mundo riu, porque ninguém sabe quem é você. Não tem quebra de expectativa. O que você falou que foi muito engraçado tem a ver com o que se esperava de você naquele momento e as pessoas conhecem você e riram. Então, sim, o erro é achar que uma coisa é engraçada em qualquer circunstância. Nada é engraçado em qualquer circunstância. Cara, desculpa, vai. Não, e aí, vocês que acho que aqui quase todo mundo quer stand-up, né? Assim, o que a gente trabalha muito é quem você é ali em cima. Quem você é ali em cima. Porque todas as piadas vão ser engraçadas em função disso. É isso que o Vinícius falou do Lucas. O Lucas queria fazer a piada do professor que é rancoroso, que está ali da aula, mas no fundo não gosta muito, finge que gosta do aluno, mas não gosta, tem uma teoria caótica sobre como tratar o aluno. O texto era engraçado, mas ele era meio saltitante, assim. Aí a gente falou, cara, olha só, não dá. Então, você tem que escolher. Se você é raivoso, você tem que ser raivoso. Tem que chegar raivoso, chegar puto. Não tem que sair pulando de lá para cá. Você tem que pegar o microfone. Agora, tem que ser a sua verdade. Quem está começando, que está fazendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sim. O Vinícius fala isso muito nos treinamentos, né? Quando a gente chega na fase final do curso. A sua primeira frase é uma carta de intenção, cara. Assim, eu sou viciado em droga tentando me recuperar. A gente tinha um caso desse lá. Essa era a piada de um dos caras. Piada não, essa era o não, mas era o... Sim. Não, era assim, ele queria tirar graça dessa situação. Isso. Cara, ele tinha que abrir assim. Ele abria de um outro jeito, contava uma piada que ele achava engraçada, que não é... naquele sistema não ficava engraçado. Então, assim, o que você quer? Né? O que você quer? Vocês têm pouco tempo, no começo de carreira, vocês têm pouco tempo. Cara, o que você quer? Quem você é? Né? Você está ali para quê? Você está ali porque você quer falar mal da polarização política. Porra, ótimo. Então você é um cara puto com a polarização política. É isso que você é. Então, não, você é o maníaco do supermercado. Porra, isso, você é um maníaco do supermercado. À medida que vocês forem evoluindo, fazendo mais, existem técnicas para você ir tornando essa persona mais complexa. Ninguém é só o maníaco do supermercado. Você é o maníaco do supermercado que também, enfim, um pai medroso com o que acontece com o filho. Você vai complexificando, mas é um passo de cada vez. A primeira coisa que você vai pensar qual é a minha mensagem aqui? Qual é a linha condutora desses meus 5, 10, 15 minutos? E isso vale para 1h30. Se você pegar o especial aquele que a gente mostrou, Vini, a Bruna, qual é o nome dela? Sobrenome dela? Bruna Luiz. Cara, tem um começo, meio e fim ali. A pessoa dela, por mais que ela faça piadas de várias coisas e tal, tá muito claro quem é ela e que tipo de coisa ela faz piada. Você pode até não achar engraçado, mas assim, tá muito claro o que ela quer. Você pega o Dave Chappelle, é a mesma coisa. Do que ele quer falar? Ele quer falar de injustiça racial. E para isso ele vai bater em trans, ele vai bater em branco, ele vai bater na academia. Por quê? Porque ele quer falar disso, esse é o assunto dele. E ele fala durante 1h30. Né? Bolsinhas, eu tenho uma sugestão, não sei se você concorda. As pessoas estão mandando perguntas no chat. Depois do VR a gente responde mais especificamente. Né? Depois do VR falar, porque, a não ser que tenha muito a ver com o assunto, igual o Euclides fez, mas aí a gente deixa o VR falar e coisa. Mas vamos continuar aqui
Uma coisa, só fazer uma observação, para vocês terem ideia. Que assim, às vezes vocês podem ser muito engraçados em um lugar e ter mais dificuldade para entrar em outro. Eu lembro quando eu tinha um podcast, e o VR já assistiu a apresentação em teatro tal do podcast, e o ouvinte ele é muito cativo. Então, quando você fala, às vezes, uma frase que você repete no podcast, a galera já ri, já aplaude, já gosta. Cara, quando você entra para um público estranho, é muito estranho você não sentir a receptividade das pessoas que não são seu público. É estranho, porque você fica assim... Eles não sabem que eu falo isso. Assim. É esquisito. Para você faz uma foto. Então você tem que estar sempre também se lembrando, se você já faz outra atividade de comédia, que as pessoas não sabem. E achar qual é a sua verdade, inclusive para falar mal de si. Porque, por exemplo, eu já vi comédia de stand-up que sobe no palco e fala assim: ah, eu sou muito peludo. Cara, eu não conseguia ver do público os pelos da pessoa. Não me parecia uma pessoa peluda. E não fez nenhum esforço para mostrar nada. Então parecia só que ela tá falando... Graças a Deus também, né? É, porque a gente tem o Bratoni Ramos. Tu vê de longe, né, cara? Dava pra ver que não era. Já vi gente falar que é gorda, né? Aí, pô, o cara emagreceu pra caralho. Não é mais gordo. Aí o público falou assim, porra, se tu é gordo, o público ficou ofendido. Se tu é gordo, meu. Entendeu? Assim, aí não tem riso. Se você não for o Gigante Léo, não fale que é não. A não ser que isso seja parte da piada. Entendeu? Se você não é o Santiago Melo, não fale que você é feio. Porque por mais que você seja feio, tem o Santiago Melo que é horroroso. Não tem como concorrer. Aí você dá o azar de entrar numa noite, né? Coisa que eu já vi. Porque você... Tá o Santiago Melo lá, ele entra, falou que é feio, vai entrar você com o seu site feio depois. Ninguém vai rir de nada. Então, assim, cuidado, porque acho coisas que são vocês de fato. Eu demorei muito tempo pra achar uma coisa assim. Não que eu não seja feio, tenha cabelos brancos, tenha barriga e tal, mas eu achei pra mim eu escrevi o filme do Tiro Lipa. E essa coisa, quando eu falo, que as pessoas que eu consigo mais desenvolver em falar mal. Mais como um defeito. Então, assim, você, às vezes, não é exatamente um defeito, porque pra minha mãe é um mérito do caralho. Mas você tratar, às vezes, uma coisa que não é um defeito como um defeito, também te faz achar essa verdade. Do tipo, você convencer alguém que, porra, você ter uma orelha de 15 centímetros é um defeito do caralho. Não sei, tô chutando qualquer coisa. Se você tem verdade pra convencer as pessoas disso, igual eu falei lá do Lawrence falando do pai dele, Gari, né, se você tem verdade, né, pode ser uma fic, entendeu, Euclides? Pode ser uma fic, mas não tem que parecer uma fic. Eu vi muito nesse concurso agora de comédia que eu fui jurado, as pessoas só subindo do palco pra fazer piadinha, só pra fazer gracinha, independente se tiver a ver com a pessoa ou não. Então vira um festival de anedotas. Você tá contando uma piada, você não tá fazendo stand-up. Aí se você vira assim, eu vim pra cá, matei 3 pessoas. Aí no próximo gente, feijoada é foda. Cara, assim, não tem começo, não tem meio, nem fim. Cara, você é o cara que mata as pessoas ou o cara da feijoada? Quem é você? Sabe? Então, assim, isso não passa verdade. Escolha uma pessoa pra fazer aquela apresentação. Tá? A gente teve um momento teve umas mentorias quando a gente começou a vender o curso, e uma menina que fazia stand-up, uma mulher que fazia stand-up, ela falou comigo, ela falou, o meu problema é que... Ela era professora também e tal. Ela falava, mas eu não gosto de inventar. Eu não me sinto confortável dizendo que alguma coisa aconteceu quando ela não aconteceu. Eu falei, cara, esquece isso, esquece, não importa. Todos esses caras, eles inventam. Agora, é isso, né? Eles inventam a partir de alguma coisa. Você é um cara medroso, então você vai pegar um medo seu e vai, enfim, rechear esse medo de coisas que são verossímeis a esse ponto, né? Sim, ou não inventa. Vai cheirar cocaína de verdade. Vai, porra, transar sem camisinha. Tu vai gerar 500 mil histórias. Tem gente que tem dificuldade de inventar. Vai viver a vida, cara. Isso vai ter um monte de coisa engraçada. Eu quero deixar claro que eu não apoio. Cara, não quer inventar tudo bem, cara. Vai fazer coisas, cara. A vida vai te dar muito. É o que o VR falou. Cara, vai no supermercado e olha o cara no que. Isso já vai te dar piada, cara. Também não tem uma coisa assim. Claro, que é sempre bom você estar aberto à ficção. Eu acho sempre bom. Você é um escritor, né? Eu sempre trato o stand-up antes como um gênero literário escrito do que de palco. Porque primeiro ele tem que nascer no... Porra, eu vi o cara falando que depilou o cu e eu já engasguei. Aí o... eu não sei se foi um convite, né? Eu achei estranho ele mandar isso assim. E aí cara, tem gente que consegue extrair graça e verdade das coisas mais banais do mundo, cara. É o Seinfeld. O Seinfeld não fala um palavrão. O Seinfeld não cheira cocaína. E mesmo assim é engraçado, sabe? Vamos pro último que dá tempo, né? Que é o time, né? Tá. A falta de time, né? O erro do time, assim,
o que a gente... Tem uma coisa legal, assim, um erro, para começar pelo erro, que é assim, um erro clássico de stand-up, e a gente viu isso, parece que, enfim, a gente viu isso no curso, né? Em algum momento no curso, as pessoas traziam a primeira versão e a gente trabalhava, né? E a gente pegou várias vezes que o cara começava assim, não, eu estava vindo para cá, e assim, todo mundo já ouviu estava vindo para cá, e ninguém mais acredita que você estava vindo para cá, e aconteceu alguma coisa tão interessante assim. Era até engraçado, né? Eu não lembro exatamente o que era. Eu estava vindo para cá e o cara gritou para mim. Como é que era mesmo? Que a gente viu. Cara, era uma parada muito absurda. Era absurdo. Eu estava vindo para cá e o cara gritou, pô, sei lá, tira o capacete, que vai não sei o quê. Quem grita isso, né? Assim. Era uma parada mais maluca ainda. Tipo, a física quântica, não sei o quê. Que porra é essa que tá gritando isso na rua, cara? Era meio assim. Mas o que é legal? Por que eu estou falando desse erro, né? Talvez a gente... O importante desse erro é não cometer o erro, porque ninguém acredita nisso mais. Até nos Quatro Amigos, um dos caras ontem falou assim, não, vou contar um negócio que aconteceu comigo uma vez. Eu já fiquei assim, não sei se eu acredito que aconteceu, mas a história era ótima, eu ri igualzinho. Mas se ele for começar assim, estava vindo para cá e aconteceu, eu ia chorar, assim, em posição fetal ali. Mas ele contava a história. Mas o que é importante nesse erro? Né? Por que você conta esse erro? Por que você tende a usar essa artimanha, que foi muito útil em algum momento, mas ela banalizou, e por isso você não deve usar. Porque, assim, o stand-up tem uma premissa que é importante, que é o seguinte: precisa parecer uma conversa. Precisa parecer uma conversa, por um lado. E precisa dar a sensação que você está contando a história pela primeira vez. Mesmo que não seja. E mesmo que o público saiba que não seja. Mas ele precisa ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Cara, será que isso ele está contando pela primeira vez hoje? Porra, mas ele respirou. Tanto que, assim, quando a gente vê alguém rindo, né, atores rindo, a gente acha engraçado, né? Porque a gente fala, caraca, eles riram, que legal. Assim, eu tô vendo uma coisa que ninguém viu, eles riram da própria piada. Por isso que blooper, né, erro de gravação, é tão engraçado. Porque é isso, o cara não aguentou, é uma coisa fresca, né? Só aconteceu uma vez. E o stand-up tem um pouco isso, né? Você precisa dessas duas coisas. Você precisa parecer uma conversa. E como toda conversa, você está improvisando. Porque quando você senta na mesa com seus amigos, você está improvisando. Você conhece a história, mas você não decorou as palavras. No stand-up você decorou. Mas precisa parecer que não. Tem exceções, mas como dizemos na guilda, as exceções são os argumentos dos idiotas, né? Tem exceção, mas deixa as exceções para lá. A regra precisa parecer uma conversa e precisa parecer improviso. O cara, mesmo quando você é famoso, eu fui ver os Quatro Amigos, vi o Afonso Padilha falando lá do Rio e fiquei. Será que é a primeira vez que ele falou essa piada? Fiquei meio com isso na cabeça, porque, pô, é Rio, será que é, será que não é? Não sei. Será que ele muda cada cidade, né? O nome da cidade conta a mesma piada. Que não dava, porque ele falou do negócio do navio, sabe? Ele falou, era umas coisas bem do Rio mesmo, assim. E aí, por um acaso, eu sei, porque eu conheço ele por um acaso, aí perguntei isso para ele, ele falou que sim, que era a primeira vez. Não a primeira vez, porque no dia ele fez 5 apresentações, mas era uma piada que ele só fez aqui no Rio. Mas então, assim, qual é a coisa do eu tava vindo para cá? Você tá dando essa ilusão pro cara de que você pensou isso agora, você está contando isso para ele pela primeira vez, e que é uma conversa. E aí, assim, como é que você consegue isso? E aí era onde o Vinícius queria chegar, no timing. Então, assim, é preciso que você pense nesse timing sempre nesse sentido, né? Quando parece muito, muito construído, tirando alguns caras que constroem isso muito bem, mas que são as exceções, quando você anuncia muito a piada, ela se perde. Tem que parecer que você está conversando e pensou uma coisa engraçada ali. Sem o timing, sem esse timing, tem outro timing, o Vini vai falar, mas sem esse timing, sem treinar. E como é que eu consigo isso? Treino, cara. Você vai pensar uma piada, e aí você vai lá, não vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, mas você sabe que ela está no caminho certo, porque você sabe analisar ela pelos pilares e tal. Então você vai trabalhar. O que eu fiz errado? Eu entreguei mal, eu preparei mal,
Mas quando você tem os conceitos na cabeça, você sabe aonde ajustar. Você não precisa toda hora começar do zero, né? Vini, não sei se você quer falar do... Cara, quantos punch funciona a mesma piada, assim... Vamos voltar nisso no final, depois do VR. Porque dá para dar vários loopings aí. Mandar um abraço antes de continuar aqui pro Fábio, porra, comediante, tá aí, roteirista, porra, já fez stand-up também. Está lá nos Estados Unidos, não tá ouvindo porra nenhuma. Fala, Fábio. Ele tá, porque ele... Acho que ele não pode falar. Tudo bem, Fábio. Precisa falar, não. Só te deixar um abraço. Obrigado pela sua presença. O Fábio, que tem uma experiência. Agora tá morando lá nos Estados Unidos ou no Canadá? Achei. Eu não sabia onde tirar o mute daqui. Tá bom. Fala, Fábio. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? Pô, eu cheguei atrasado, eu tô com os fuso horários. Tô confuso, na verdade, né? Eu achei. Tô uma hora atrasado. Mas continue, tá excelente. Prazer te receber aqui. Valeu, obrigado. Depois vem lá que ele tem experiência também. Sigam o Fábio, que ele tem experiência aí com stand-up também. E é legal a gente conhecer as pessoas que estão se aventurando aí. E, pô, as pessoas principalmente que estão há mais tempo fazendo, né? Eu tô aqui pra aprender, porque esses dois aí manjam muito. O cara é humilde, E o seguinte, sobre o Bolsonaro falou que tem alguns tipos de timing, né? E, de fato, tem esse time que o Bolsonaro falou, que é o time da respiração, né? Que é aquele, você treina a piada, aí no dia que você tá perfeito, o filho da puta do garçom vai deixar cair uma caneca na hora do seu punch, ninguém vai ouvir seu punch, você perdeu a piada. Isso acontece. Isso é timing total, né? Não adianta você forçar. Mas, gente, hein? O que eu ia dizendo era... Cara, já perdeu a piada. Assim. Se contente em ter meia dúzia de riso ou não tê-los e segue o jogo. Tá? Não chore por ela. Mas tem outro tipo de timing, que é o timing das coisas, né? O timing do momento, é o timing histórico, como eu gosto de chamar, né? E tem que ter muito cuidado com ele, porque eu tive agora em São Paulo há pouquíssimo tempo, no dia da morte da rainha, um dia depois da morte da rainha, num comedy club, e todos os comediantes abriram os seus shows fazendo piadas com a morte da rainha. Pasmem! Como eles não ficavam sentados na porra da plateia, ficavam enfiados num camarim longe, eles fizeram as mesmas piadas. Então eles não se ouviam. Eles provavelmente, né? Igual o jogo de xadrez, não sei. Só isso ouviu umas 3 vezes. Então, assim, é aquilo que o VR falou, né? São as piadas óbvias. Você quer esquentar seu show porque você quer falar do assunto do momento, só que você nem ouviu os colegas, você nem jogou no Twitter pra ver quantas mil pessoas já fizeram essa piada. Aí você vai abrir o show e fica com aquela cara assim de, putz, isso eu já ouvi. Então, assim, cuidado com esse time histórico, porque às vezes ele é muito bom, né? Ele é muito bom porque ele esquenta seu show, igual você falou, ele, te abre uma possibilidade de conexão com o público, mas às vezes é uma piada que tá muito batida pelo momento, que eu dei o exemplo aqui da piada do cu, né? Cara, é difícil inovar com a piada da rede social cu agora, né? Então, assim, cuidado com esse tipo de time histórico. E tem aquelas piadas, né, cara, que já envelheceram, assim. Tem gente tentando ainda emplacar a piada aí, que é o velho da vez, né? Que é o Oscar Niemeyer, Dercy Gonçalves, atualizado pro velho da vez. Lima Duarte. Né? E você pega o seu catálogo de piadas da Dercy Gonçalves e risca e fala, bom, Lima Duarte. É pra você botar um tweet, alguma coisa assim, pode funcionar lá, você vai ter os seus RTs e tal. Cara, mas abrir um show com isso, levar isso muito à frente, assim, não vai te fazer um cara que tem um diferencial de stand-up. Talvez tenha um risinho ali, é bom, né? É bom, assim, mas cuidado. Cuidado, porque assim, tem piada que envelhece, de fato. Tem piada que envelhece. Eu vejo, às vezes, um humorista falando assim, cara, porra, essa plateia não tá dando mais, não tá entrando, a galera anda chata, o pessoal anda muito chato. Não anda chato, porque você faz essa mesma piada há 10 anos. Isso é normal que as pessoas já tenham enjoado desse tipo de piada, porque você faz há 10 anos, assim. É normal que uma hora você tem que mudar seu repertório, sabe? Músicos fazem isso, a gente tá falando de arte. Né? Músico lança outro LP, outro DVD, outro CD, sei lá, assim. É importante que de tempos em tempos a gente também dê uma atualizada no repertório, e que bom que vão ter os clássicos. O Seinfeld faz piada clássica até hoje, antiga, que a gente vê, o Seinfeld respeita, mas ele também faz nova, né? Hoje em dia nem faz mais, né? Mas durante muito tempo fez nova. Então, assim, cuidado com esse time também de saber que tem coisa que às vezes ganha uma notoriedade por ter entrado para a história. Né? Então, assim, ok, essas piadas de tal assunto já foram. Sabe, assim, cara, eu vejo, e assim, tem um erro, assim, no stand-up, que assim, o Paulo Carvalho fala isso muito bem, assim, não tente ser o José Nick, ele fala, não. Ele fala, não,
Assim, porque é muito difícil. Quem não conhece o Anthony Jeselnik, depois assista os especiais dele. É um cara que sobe no palco e tenta fazer piada com atrocidades. Aí, cara, às vezes a pessoa chega, se ela não tem um pouco de noção, ela vai fazer só piada de goleiro Bruno, já foi, cara. Já foi, assim. O goleiro Bruno já foi, assim. Quais são as atrocidades que você pode falar, se o seu estilo é esse? Dá uma atualizada no seu repertório, sabe? Senão você fica só aqui parecendo um cara que não quer fazer piada, que você só quer chocar, ou só quer, porra, testar se você consegue fazer piada com um tema tão difícil que já chocou as pessoas em algum momento. Então, assim, o time tem isso. Tem o time de palco, da respiração, de você encadear bem a piada. Eu tenho uma amiga chamada Marcela Haldi. Eu sempre cito ela nos cursos porque ela é uma figura o quanto esquisita, né? E ela sabe disso, e ela estava agora no concurso que participou, e ela não ficou entre os 4 melhores. No final ela veio e falou assim: Vinícius, o que eu errei? Eu falei: Marcela, você estava nervosa pra caralho, eu tive dificuldade de entender o que você falou. Então, assim, isso tem a ver com time, porque às vezes você... Cara, e, assim, quem tá começando no stand-up, isso não tô falando assim, quem tá começando na comédia, não, porque isso o VR pode subir amanhã no palco e errar isso, porque o nervosismo é uma coisa muito difícil de controlar. E você vai falar rápido, porque você quer assim, quero me livrar desta porra, dessa piada, vamos ver se funciona, quero ver se funciona. Então, assim, eu posso subir no palco e cometer isso, bolsinhas, o VR. Por quê? Porque é isso, às vezes, o teu nervosismo, a tua ansiedade de falar, te atrapalha na piada. Então o texto está bem construído, você tem a persona bem construída, que falhou ao você deixar a ansiedade tomar conta de você. E isso tem a ver também com o time de piada. Que é uma piada que ela foi dita. Cara, tinha alunos nossos que eles estavam tão nervosos no curso que eu falava assim, cara, tem hora que eu me perdi, assim, que são blocos de texto, né? Porque quando o cara tá nervoso, ele fala 200 palavras por segundo. Eu sei que o Porchat também fala 200 palavras por segundo, mas eu entendo tudo, ou consigo deduzir tudo que o Porchat fala, que parece que tem uma lógica, assim, né? Mas quando o aluno não tem essa persona, não tem isso, é difícil. Eu não consigo entrar naquele tempo. Parece que eu tô cortando um rio com faca. Não sei se vocês já tentaram cortar um rio com faca. Você corta e ele volta a ser exatamente o que era. Então, assim, eu passo a faca e ele não muda. Assim, chama a correnteza que vai e não tem um respiro, não tem interrupção. Então, cuidado para vocês perceberem o que vocês estão falando. E aí, eu fico com a obsessão do nosso primeiro aluno case de sucesso, que foi o primeiro aluno nosso que foi trabalhar para a Rede Globo, que ele tem uma obsessão que é o seguinte, eu nunca vi uma pessoa obsessiva nesse ponto. O Diego Guimarães, ele grava todos os shows dele. Ele grava todos os shows dele. Todos os shows, ele tá sempre com um gravador, ele grava todos, ele ouve no final e vê se ele pronunciou alguma palavra mal. Ele é obsessivo com essa palavra, é obsessivo. E tem uma história muito maravilhosa dele, que envolve ele e a Marcela Haldi. A gente tem que fazer um curso só de fofocas da comédia, que eu tenho muito, e eu só tô contando as pessoas que são minhas amigas para não comprometer. Quando eu entrar no assunto Márcio Smelly, vocês vão me pagar milhões. E aí, eu tava no show, eu, Diego e Marcela Haldi. E a Marcela Haldi, ela tem uma característica muito engraçada, que ela quer muito ajudar os amigos. Então ela ri muito no show dos amigos. O VR tá apresentando. Só que o Diego tava gravando justamente pra ver onde o público reagia ou não. Aí eu presenciei a cena do Diego Guimarães e ela falando: Marcelo, você pode não rir das minhas piadas? E foi a primeira vez que eu vi um comediante pedindo pra alguém não rir. Porque é isso, às vezes o riso também, se ele não tá entrando no lugar certo, que você espera, tem algo de errado com o seu texto. Porque as pessoas estão rindo quando eu dou... Aí você tem que perceber o que tem de engraçado ali, o que... Claro, a não ser que seja um amigo seu falando, porque às vezes as pessoas estão rindo em pontos que você não esperou que fosse rir. Isso pode ser um sucesso ou pode ser um fracasso. E aí você tem que sentar de novo, rever a piada, reestruturar a piada, montar, contar ela de novo. Ou encerrar antes. Né? Às vezes o punch está antes e você não percebeu. Né? Você está deixando um rabicho na piada.